conformidade com a correção dos exercícios, exercício número 5. O artigo informa que Pasteur abriu o cérebro de cães saudáveis e injetou o vírus da raiva 25 vezes sucessivas em coelhos. A referência ao cientista e informação detalhada sobre seus procedimentos foram uma boa estratégia argumentativa de Isaias Hall? Justifique sua resposta. Sim, foi uma boa justificativa, porque o autor demonstra estar ciente de todos os aspectos da questão, inclusive do sofrimento dos animais, tá bom? Então, vamos lá. Exercício. Aqui a letra C, vamos corrigir aí, letra C. Aqui vai ser o 4. E aqui 5, tá bom? Então, você faça a correção aí, tá bom? Nessa ordem aqui, tá? Então, sim, porque o autor demonstra estar ciente, da questão, inclusive do sofrimento dos animais. Agora nós vamos para o exercício número 6. A respeito do modo como Isaias Hall procura defender sua tese e convencer o público, assinale as alternativas corretas. Então, nós temos mais de uma alternativa correta aqui. Então, o autor desmente a ideia de que, atualmente, os animais sofrem nos laboratórios de pesquisa. O autor demonstra os benefícios alcançados por meio de testes em animais. O autor explica que sem os testes dos animais seria mais caro e arriscado desenvolver medicamentos. O autor desqualifica as iniciativas das pessoas que lutam pelo fim dos testes em animais. E o último, o autor se declara a favor do humanismo. Então, vamos lá, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil de responder. Então, faça uma pausa aí, eu vou apagar o quadro para ficar mais fácil de compreender as alternativas que são corretas aqui, tá? Então, nós temos aqui 6. Então, a primeira correta vai ser a segunda opção. Então, o autor demonstra os benefícios alcançados por meio dos testes animais. Então, o autor demonstra os benefícios, tá? O autor demonstra os benefícios. Depois, a próxima alternativa correta é a quarta alternativa aí. O autor desqualifica as iniciativas das pessoas que lutam pelo fim dos testes em animais. Então, o próximo aí, tá? O autor desqualifica. Desqualifica, tá bom? O autor desqualifica. E a última aí, a última mesmo, também está considerado como correto. O autor se declara a favor do humanismo. Então, a última aí, o autor declara-se
declara, o autor se declara. O autor se declara. O autor se declara. Ok? Então, essas são as alternativas corretas do exercício número 6. Prosseguindo. Exercício número 7. Releia o seguinte trecho. Nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso de animais de laboratórios. Que vocábulo a palavra que retoma? A palavra que retoma pesquisas. Então, nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso de animais de laboratório. Então, ela retoma pesquisas. Então, exercício 7, asterísticozinho aí, é a palavra que retoma o vocábulo pesquisas. Tá? Então, exercício número 8. Letra A. Então, relacionado, releia o trecho a seguir e responda as questões propostas. Então, nós já fizemos a leitura desse trecho. Letra A fala assim: qual o efeito obtido pelo articulista com o uso do advérbio infelizmente? Então, soa menos duro, né? O que ele colocou aqui? Ele quer que esse infelizmente, ele soa de maneira não tão dura, né? Que de uma forma de lamentar, tá? Parecendo lamentar o destino dos animais de laboratórios, tá? Então, qual o efeito obtido pelo articulista com o uso do advérbio infelizmente? Então, aqui, ó. Mas, infelizmente, não pode ser usada em todas as etapas das pesquisas. Então, aqui, soa menos duro, parecendo lamentar o destino dos animais do laboratório. Então, letra A, soa menos duro. Soa menos duro, parecendo lamentar, o destino, dos animais dos laboratórios, dos animais de laboratório, Então, aqui é a letra A do exercício número 8. Então, faça uma pausa novamente para responder aí corretamente, caso você tenha fugido da resposta, tá bom? Então, vamos lá. Apagar o quadro. Então, vamos lá, continuando aqui. Letra B. Mesmo após o uso desse termo, a expressão reforça a tese do autor? Então, mesmo após o uso desse termo, que expressão reforça a tese do autor? Então, que expressão reforça a tese do autor? É a expressão indispensável, tá? Então, letra B, a expressão indispensável. Estou com pressa, a tia está comendo as palavras. Falo que come as palavras. Letra C. Indique outras duas expressões sinônimas, ou seja, que podem
poderiam realizar o mesmo reforço de opinião. Então, que outros sinônimos poderia ter? Então, letra C, nós temos aqui, é fundamental. Então, aqui vamos fazer assim, vamos formular aqui. As expressões a seguir. É fundamental, temos aqui é imprescindível, imprescindível e é essencial. Então, qualquer uma dessas expressões aqui substitui essa expressão aí, dando são sinônimos, tá? De infelizmente, tá bom? Exercício número 9. Há 40 mil anos, os homens viviam em média 28 anos. Hoje vivemos mais de 70. Esse é um argumento de prova concreta, fundamentado em... Aí nós temos dados estatísticos, citação de autoridade no assunto, comparação, exemplos. Então, essa prova concreta se fundamenta em dados estatísticos, tá? Então, exercício número 9, em dados estatísticos, tá? Exercício número 10, tá? Exercício número 10. De que modo o argumento que de prova concreta, indicado no exercício 9, poderia apresentar ainda mais credibilidade, tá? Então, o argumento seria fortalecido, né, se fosse de algum instituto, tá? Ou de algum local de pesquisas, tá? Então, caso algum instituto, estudo científico ou órgão de pesquisa fosse responsável pelo dado numérico apresentado, tá? Então, ela seria mais reforçada, mais verídica, tá bom? Então, vamos lá. O argumento seria fortalecido caso algum instituto, estudo científico, ou, eu vou apagar aqui em cima, então faça uma pausa aí, vou apagar a letra B e a letra C, tá? Vou apagar aqui essas alternativas aqui para terminar de responder a questão 10. Então, vamos lá. Então, continuando aí. Ou órgão de pesquisas, ou órgãos de pesquisas fosse responsável pelo dado numérico
apresentado. Então, foi o que eu falei, para que tenha credibilidade, para fortalecer, né, o seu artigo, o seu argumento, sempre é muito bom que vocês tenham consciência ou conhecer, né, esses dados estatísticos de forma que venha ser verídico, né, que possa ser comprovado que é de verdade. Então, o seu artigo, o seu argumento, ele vai ter uma base verdadeira, então vai ter credibilidade, tá bom? E no próximo vídeo darei prosseguimento à correção dos exercícios, tá bom?